Oi gente, tudo bem? Hoje é 15 de novembro, feriado. Esse registro ele é mais pra mim mesma, para que eu lembre que se eu quero um negócio feito, é óbvio que eu vou ter que fazer. Isso vai ter um custo muito alto, de tempo, de investimento, de tudo. E no fim, se a gente não quer, se a gente quer fazer pelos outros, para agradar, por modinha, por qualquer coisa, não vai dar. Então é muito importante, muito bom que todas as escolhas que eu fiz até agora foi única e exclusivamente por causa de mim. Agora são 6h40 quase da tarde barra noite de sábado e eu acabei de finalizar meu fortalecimento. Eu fiz praticamente 1 hora, quase até um pouquinho mais, da fisioterapia. Meus exercícios são bem específicos para o meu quadril esquerdo e para que isso amenize, né, a minha protusão da lombar e para agora o tornozelo direito. E aí eu fiz uma meia horinha do fortalecimento musculação na sequência. Hoje eu atendi de manhã e a minha academia fecha 1 hora, então não deu tempo. Quando eu saí do consultório já estava fechada até a academia e eu também não consegui de manhã treinar porque eu estava extremamente cansada de manhã, digo, bem cedo, e também não ia dar porque a academia só abre às 8 horas. E o que daria pra eu ter ido pedalar, que era o intuito de fazer um brick, e acabou que essa semana eu tive que ir pra Porto Alegre na quinta-feira e foi meio que quase um bate e volta, né? A gente foi quinta 3h30 da tarde, voltou sexta quase 2 da tarde. E eu consegui tirar meu visto, meu pai também, infelizmente meu irmão não, tá bem difícil, gente, bem complicado agora pra conseguir, ainda mais quando é recém-formado, quando é mais novo, né, ainda que era uma viagem em família, mas na verdade, no fim das contas, acabou nossa viagem em família por causa disso, e a gente voltou extremamente chateado e tudo, é óbvio que isso ainda tá na minha cabeça, eu fiz os formulários, né, não tinha muito que ser feito, talvez alguma coisa de burlar que desse, mas ainda assim, felizmente não era pra ser. E aí no meio de todo esse desgaste lá, eu também dormi muito mal. O Airbnb, ele ficava muito perto de 2 avenidas e desde tipo 6 da manhã, se não antes, passando carro, tinha viaduto e era no primeiro andar, então dava pra ouvir tipo tudo. Fora que o apartamento de cima, eu não sei o que ficava batendo, mas o tempo todo parecia que tinha gente dentro do quarto. Então até eu dormir já demorou, né? Ainda mais que meu pai tava com a TV ligada, eu era pequeno e como, né, eu moro praticamente sozinha e o apartamento é maior, sons não muito difícil incomodar, mas nesse caso acabou ali pegando porque era um lugar menor, né? E aí até eu acordar e tudo, né, demorei a dormir, acordei durante a noite, acordei com ele super cedo. E aí ele acordou, foi pra sala, ligou a TV, aí ele dormiu na sala com a TV ligada, eu não consegui mais dormir. E na sexta, em teoria, na quarta eu tinha corrido, né? E pedalei terça e quinta antes de viajar. E daí na quarta eu nadei, segunda eu nadei, sexta eu tinha natação e sexta eu tinha corrida. Quarta, quando eu corri, tava ruinzinho meu tornozelo ali do final de semana, mas não tava assim, tipo, nossa. Então eu tava com a tornozeleira, orientação da físio, tô fazendo tudo que ela mandou. Ela acha que no meu caso, passar ultrassom, passar o outro lá que dá um raiozinho, não vai ser muito eficiente, não aquele de choque, né, que aquele não serve de nada, mas porque eu não tenho nenhum derrame aqui articular, nem nada, é muito que o meu ligamento é como se ele tivesse bobo, meio burro, assim, tipo na linguagem coloquial, né, que eles falam, que é como ele foi lesionado, o nosso ligamento não é igual ao músculo, que às vezes 4 semanas, 6 semanas ele já tá restabelecido, às vezes vai 3 meses, 6 meses, 1 ano para ele ficar 100% e ele nunca volta ao normal. O que acontece é que o músculo ao redor, né, digamos, a panturrilha, o meu próprio glúteo, todo o restante do corpo, ele se adapta e ajuda a melhorar a região. Então, como tá nesse processo, mesmo eu tendo ficando parada e a lesão aguda ter reduzido, mas todo o contorno, os tendões, até o tendão de Aquiles, o maléolo, tudo me incomoda e fica tipo queimando, dói. E aí eu fico nessa, tá? Será que eu continuo? Será que se eu fizer eu vou lesionar de vez? Será que eu tô de mimimi? Só que quando eu tô pra terminar o treino, né? Então, domingo passado eu corri, como vocês viram. O último bloco eu não terminei, o último quilômetro eu evitei porque eu vi que eu já tava mudando a minha passada, né? Então eu já tava sentindo um incômodo tão grande a ponto de começar a pender mais pro outro lado. E aí eu, né, optei por parar, a gente foi, almoçou, finalizou.
Aí, na segunda, eu tava sem dor nenhuma, até achei estranho. Só que terça amanheceu incomodando demais. E aí eu pedalei, eu tinha um Big Gear e piorou também porque é muito forte a marcha. Toda vez que eu pedalo lá embaixo, nesse movimento, ele fica doendo e fica repuxando e repuxando. Mas fiz. Aí quarta, nadei e daí corri na sequência. Eram 15 de 300 o treino e o aquecimento era 2 km. Consegui finalizar, fiz na esteira também para aproveitar que eu já tava na academia, pelo próprio deslocamento e também por ser plano, né? Mesmo que eu odeio treinar na esteira, ainda mais esse tipo de treino. Porque o relógio se perde e não sei, eu não gosto. Eu gosto de estar livre, por mais que agora, né, pela primeira vez eu não tô mais indo tipo, moderado, forte só. Eu tô indo por zonas, então, tipo, o meu treinador, ele coloca certinho, assim, é um intervalo às vezes mínimo, do 4h56 ao 4h53. E eu tô tentando ficar bem dentro disso, né, pra que justamente eu não me prejudique ainda mais nesse retorno. Já faz aí 2 semanas que eu voltei a correr. E eu voltei a correr tão bem, tipo, eu tô tão feliz comigo mesma, que eu tava falando hoje pro Léo no almoço, que ele me buscou no consultório pra gente almoçar. Depois a gente foi tomar um café e agora eu vim pra treinar, né, na academia do prédio mesmo. Eu falei, nossa, eu achei que ter ficado aquele mês parado ia me detonar, porque ano passado eu tive uma lesão no meu pé e deu uma bursite e eu fiquei 3 semanas, nem foi um mês, e eu voltei, tipo assim, horrível, gente. Eu tava já, tipo, um pace de 5, talvez, na época, 5h15, 5 era tipo uma prova de 5 km que talvez eu fizesse em 25 minutos, mas o normal era 5h15, 5h20, tipo, ok. E quando eu voltei, gente, eu voltei tipo 6h30, 6h20, 6, aí ficava 5, lá vai quase 6 e não conseguia baixar, foi tipo umas 3 semanas assim, muito difícil. Mas aí quando melhorou, tipo, o negócio engrenou e foi. E essa vez eu voltei, não vou dizer melhor, né, porque é óbvio que a gente sofre, mas eu voltei muito bem. Eu acho que o meu condicionamento agora, nesse 1 ano que eu tô correndo, ele já deu uma, porque na época fazia 2 meses que eu tava com orientação para treinar, né. Antes eu tipo, corria 3 km um dia, nunca fui de fazer muito volume, nem loucura por conta própria. Eu acordava às vezes, descia bem cedo na academia do prédio, fazia 20 minutos de corrida, tomava café, ia pro trabalho e mais final da tarde fazia musculação normal. Mas eu acho que daí meu corpo foi encaixando isso, só que daí depois que eu bobeei e comecei do nada, tipo, uns 2 meses depois desse início, eu comecei, tipo, ir no parque domingo e fazer 10 km. Aí terça eu corrisse 20 minutos, aí não fazia mais nada. Ou quarta eu corrisse 20 minutos. Daí de novo no domingo eu ia lá e fazia 10. E por mais que não era um ritmo forte, mas era muito volume, né? E meu corpo tava, tipo, aprendendo, eu tava sem orientação. E aí nessa que estourou a bursite. Aí eu lembro exatamente a maratona de Curitiba do ano passado, que eu fiz 10 km, já chegou ali num nível bem difícil. Eu fiz a prova, mas terminei mancando. Aí depois dessa prova eu já fui atrás da físio e aí comecei ali em dezembro do ano passado, fiquei parada e voltei em janeiro, na segunda semana. E aí eu voltei na praia, maravilha, descansada. Nossa, acho que vai cair uma tempestade. E aí também voltei correndo na areia, então foi tipo bem bom ali essa transição. Só que ainda assim, sofri demais pra retomar e agora, exatamente semana que vem, hoje é 15, semana que vem, né, no caso, só que no domingo, é de novo a maratona e eu de novo iria correr 10 km e eu tava, tipo, super ansiosa, no sentido, assim, positivo, porque na época, né, até começar toda a lesão da coluna, que daí levou todo o restante, em julho ali, eu tava bem, e a minha meta era conseguir fazer um sub 50 minutos nesses 10 km, né, que pra mim já seria muito legal. E no fim das contas agora eu não sei nem se eu vou fazer, e se eu fizer talvez eu faça em 1 hora, sabe? Faça só mesmo pra completar, porque eu já perdi uma prova em outubro, que eu queria ter participado, eu tava inscrita, só que daí foi bem quando estourou a lesão daí do tornozelo, e aí melhorou tudo agora, que eu achei que ia engrenar e ia fazer de novo. Então eu tô nessa, não sei nem o que é isso, gente. Tô muito melhor da coluna, graças a Deus, pai. Vocês não têm noção o que é ficar 4 meses sofrendo com o negócio e fazer de tudo. Fazer físico, fazer todos os exercícios 3 vezes no dia, tipo, dar tudo que você pode, tirar a bike, por isso que eu tô sofrendo também tanto na bike agora pra retomar, porque eu fiquei muito tempo parado, fiquei, tipo, mais de 3 meses. E agora que eu tô voltando, é difícil, assim, você de novo ter que ir parando, sabe? Mas eu sei que se não der pra correr, eu não vou correr. Em teoria, né? Então, sexta-feira, ontem, como eu acordei com meu pai e tal, eu também não ia correr porque eu tava mal, quinta, do tornozelo, de ter corrido na quarta. Mas aí eu tinha levado tornozeleira, na dúvida levei o lookinho. Na verdade, minha mala foi tipo assim, minha mala pra Porto Alegre foi o tênis, o top, os shorts, uma camiseta,
As coisas que eu uso, tipo de suplementação, se eu fosse, né, de pré e tudo, a gente foi no mercado logo que a gente chegou também, já pegamos pão, ovo, etc, umas coisinhas, né, só ali pro dia, basicamente, e pro outro. Que daí a gente acabou jantando fora, então daí eu, tipo, lá tinha uma pistinha perto de onde a gente ficou, incrível, o nome do parque acho que é Alim com M, Pedro, e é uma pista dentro de um parque, e aí você vê a parte de cima, assim, parece, é como se você estivesse no estádio, na arena aqui, digamos, do Atlético, embaixo fosse a pista, e a parte de cima fosse o parque, né, metade, né, é uma meia lua, o restante daí dá pras quadras, e aí dentro da pistinha tem a quadra de futebol de grama, e a pistinha era quase tipo do Parque São José, só que não tinha tanta pedrinha, era mais assim a terra e um pouco de pedra, então tinha umas partes que tinha uma areia mais fofa, até porque tinha uma quadra de areia ali, eu acho que daí veio um pouco, gente, que delícia, batia, eu não sentia nada, e também, óbvio, ajudou a reduzir, só que era um treino puxado, era um progressivo que aquecia 2 km, daí era 3 vezes de 200 metros, e cada vez progredindo ali o ritmo dentro do que ele colocou, aí 3 vezes de 400, 3 vezes 300, 3 de 400 e fechava com 3 de 500. Os 3 de 500 eu quase não terminei, porque tava quase 30 graus, mesmo cedo, Porto Alegre parece que é um sol para cada um, só que não tava tão abafado, mas meu tornozelo começou a pegar, e não só o tornozelo, o pé. Eu fiquei com receio, porque, né, imagina uma fratura, e daí eu tô nessa, tipo, porque eu já fiz a ressonância na época deu edema ósseo, e essa questão ligamentar foi início de outubro, né, então aí quando eu voltei a correr agora, final de outubro, em teoria já deveria ter amenizado, sabe, mas enfim, aí corri, beleza, cheguei, fiz meu pós, tomei café, tomei banho, a gente foi lá, Oi pessoal, chegamos aqui na Renault, Léo tá ajudando a tirar a bike do carro, tá bem vazio, não sei se é a previsão de chuva, se todo mundo já treinou ontem, mas gratidão Deus, eu vim rezando o caminho, que eu tô morrendo de medo, ainda não decidi se eu vou de sapatilha, eu trouxe gel, trouxe água, mas eu vou tomar já, porque eu acho que eu não vou conseguir no percurso, vou ter que ir sentindo confiança e ver, mas no final eu conto pra vocês como é que foi. Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 16 de novembro, como eu falei pra vocês, hoje eu ia tentar vir aqui na Renault andar de bike, não sabia ainda se eu ia usar tênis, sapatilha, o que ia acontecer. E ontem meu vídeo, eu tinha gravado 20 minutos, ele parou no 10 e deu memória cheia de iCloud, simplesmente perdeu todo o resto do meu raciocínio, mas o que eu fiquei falando era que se eu perder essa prova, se eu não conseguir realizar ela, só teria duas possibilidades. A primeira, meu tornozelo, que aí não depende de mim, que é muito mais do fisiológico, mesmo eu tratando, fortalecendo, etc e tal. Não sei se há tempo hábil, porque ele também tá pegando no pedal, né? Quando desce, assim, eu tô sentindo bastante, principalmente na corrida, que aí não tem muito o que fazer. E aí, a segunda questão seria o medo, né? O medo de andar de sapatilha, o medo de andar aqui na própria Renault, de andar em qualquer outro lugar que eu tenha que desclipar, que eu não conseguisse também pegar no guidão, que eu não conseguisse trocar de marcha. Como eu vou fazer uma prova sem trocar de marcha? Vou ter que ficar cada vez segurando a mão de um jeito ou sem conseguir tomar água, né? E eu vim no caminho aqui pra Renault, né? A gente acordou 6 horas e eu vim pedindo pra Deus que me ajudasse a que não acontecesse nada, né? Principalmente de segurança. E no fim das contas, além de não chover, ele tá um clima agradável, até calor aqui, né? Porque tá com previsão de tempestade, talvez mais tarde vá dar. Mas ainda assim, eu achei que, não sei, eu tava me sentindo relativamente bem. E no fim das contas, eu consegui, ainda chegando aqui, encontrar meu antigo treinador, o Vitor, né, que é o nosso amigo praticamente hoje, e ele estava ensinando outros 2 alunos deles algumas coisas, e ele conseguiu me tranquilizar, reforçar algumas coisas comigo. Eu dei uma volta bem tranquila com eles, conversando e tal, peguei um pouquinho assim de confiança, de sapatilha clipada, e daí ele me deu algumas dicas assim, tipo, não brincando necessariamente, mas sobre o clipe do guidão. No fim das contas, consegui dar mais 3 voltas, acho. Eu fechei 27 quilômetros. Óbvio que devagar, né? Porque eu ainda tô pegando todo o esquema da bike, mas tô muito mais confiante. Então, o medo não vai me parar. Se alguma coisa me parar agora, é meu tornozelo. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu tô muito feliz, eu tô muito mais segura, assim, me sentindo melhor. Mesmo que ainda não 100%, é normal, é um processo. Mas agora eu sinto que, assim,
eu tô freando melhor, eu só preciso colocar mais velocidade e daqui a um tempo conseguir usar um gel enquanto eu tô na bike, tomar água, porque com a minha antiga bicicleta, que eu não usava sapatilha, né, e o pneu dela era grosso, era grande, eu ficava mais equilibrada, eu conseguia fazer isso. Mas com essa agora vai ser um teste, mas é um processo, hoje deu tudo certo, o Léo fez o treino dele, eu fiz o meu, deu quase 1h30 aí de bicicleta, e é isso, dizer que eu tô muito feliz, muito... não sei, eu só agradeço a Deus porque só quem tem assim um trauma, um medo, sabe como é você mergulhar de cabeça a ponto de tentar superar isso e quando você consegue fazer. Eu devo ter talvez andado uns 3, 4 quilômetros desses 27 com o guidão, né? Então, no caso, sem o freio. E consegui trocar de marcha. Então, assim, já melhorou demais, absurdamente, né? Hoje em específico, né? Então, vamos ver aí o que o futuro reserva. Obrigado quem acompanhou até aqui. Agora a gente vai pra casa tomar um café. E amanhã eu conto pra vocês o restante do dia, como foi a semana.